ela não perde o sentido nunca. Nós estamos no Devocional Manhã de Vida. Hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2020. Nós vamos falar hoje sobre Colossenses capítulo 1, versículo 19, 20, 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus para conosco. Estou falando aqui bem devagar para dar tempo para se alguém aparece para mais que queira receber um abraço. Mas pelo jeito o pessoal está só ouvindo em casa. Mas vamos lá. O que é que diz a palavra de Deus? Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? Glória a Deus por isso. Mistério da reconciliação. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é Ele quem pode nos trazer a paz junto de Deus. Pois foi do agrado de Deus que nele, abra aí um colchete bem grande e colocamos aí quem é Ele? É Jesus Cristo. E habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A Bíblia, meus amados, estabelece uma diferença entre a paz de Deus e a paz do mundo. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Paulo diz isso lá em Filipenses, capítulo 4, verso 7. Por que excede todo o entendimento? Porque você nunca vai, pelo sentimento carnal humano, entender o que é uma pessoa está sendo queimada viva e glorificando e exaltando o nome de Deus. Nunca você vai entender isso pelo sentimento carnal e humano. Jamais. A não ser que seja pela fé. Pessoas que muitas das vezes não tenham nada para comer, mas mantêm o seu sorriso alegre e seu olhar de confiança de que as coisas poderão melhorar. Você nunca vai entender pelo sentimento comum e humano como é que uma pessoa está, muitas das vezes, comida por um câncer, em metástase, sentindo dores lancinantes, e mesmo assim manter uma serenidade em seu semblante e um ar de autoconfiança tremenda, porque a sua confiança está transferida ali naquele que conhece, que pode lhe dar a vida eterna. Esta paz é uma das facetas do fruto do Espírito Santo, conforme está descrito lá em Gálatas 5:22. E ela não vem por força humana, ela vem de fora, porque essa paz é percebida somente por aquele que aceita o chamado de Deus, que se assusta com seus pecados, se arrepende, se volta para Deus e recebe o perdão destes por meio da fé em Jesus Cristo e do sacrifício dele naquela cruz. Paz de Deus, meus amados,
é basicamente e antes de tudo a revogação da pena de separação de Deus causado pela nossa própria culpa. Nós, quando nascemos, nós já nascemos separados de Deus, distanciados da sua glória, longe do caminho do Senhor. Por isso, meus queridos, é que essa paz é tão diferente, porque simplesmente não estamos falando de guerra, de reino contra reino. Nós não estamos falando de guerra de pessoa contra pessoa, de inimizade familiares, de inimizades entre vizinhos. Nós estamos falando de uma inimizade que nós criamos por causa da nossa culpa de ter rebelado-nos no início contra um Deus criador, amoroso, poderoso, santo, justo, e nos tornamos, sim, inimigos dele. E precisávamos que houvesse uma reconciliação por meio de uma paz conquistada não por nós mesmos, mas conquistadas pelo próprio Deus. É engraçado, né? Essa paz que Deus nos presenteia, ela brilha. E ela vem trazendo um brilho maravilhoso através da nossa vida, onde iluminamos o mundo. E mesmo dessa forma, ela extravasando por meio de nós, essa paz não fica idêntica à paz do mundo. Foi o próprio Jesus que nos falou claramente da diferença entre a paz do mundo e a paz que dele provém e emana em nós. Jesus, ele disse lá em João, capítulo 18, verso de número 36, o meu reino não é deste mundo. E outra vez lá em João, capítulo 14, verso 27, e deixo a paz a vocês, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Olha a diferença aí já, não a dou como o mundo a dá. E o meu reino não é deste mundo. Por quê, meu querido? O reino de Deus não é deste mundo. Acontece que a paz do mundo é uma paz política. Como é que vem essa paz? Ela vem através do resultado de contratos, alianças e acordos de cessar-fogo, ou seja, impostas pela força. Na última grande guerra que o mundo presenciou, a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha, por fim, sucumbiu à Tríplice Aliança, aos governos vencedores, elas teve que aceitar imposições das mais terríveis. Um país que estava devastado, com o seu povo ao quebrado. Eu não quero tirar a culpa dos nazistas. A culpa foi deles que seguiram aquele maluco, aquele doido, aquele tipo de anticristo. A culpa foi deles. Mas um cessar-fogo, uma paz trazida pelo um cessar-fogo, pela rendição de um povo, lhe impõe, além da derrota, lhe impõe sanções e imposições das mais terríveis que existem. Aquele povo, ele fica praticamente sem condições de se soerguer. E tem que passar muitos e muitos anos produzindo uma reconstrução do mundo. Aquele país é terrível. A paz que o mundo traz, principalmente essa, ela é injusta, ela é terrível. Deixa eu dar um abraço aqui na nossa querida irmã Vânia Sinésio. Bom dia, paz do Senhor, pastor Alexandre Rocha, no trabalho, mas ligadinha, muito bem. Também o irmão Adri Paulo está aqui conosco. Olha eu aqui, ô glória, muito bem. Irmão Adri Paulo junto conosco, obrigado por vocês por sua companhia nesta manhã. E essa paz, gente, que o mundo dá, tem nada a ver com a paz de Jesus. A paz que o mundo
oferece, seja ela de contratos, de alianças e de cessar fogo, ela traz prejuízos para alguém. Ela é produzida por pessoas que, em sua grande maioria, não tiveram uma reconciliação com Deus. E assim dependem apenas de sua boa vontade e da boa vontade dos outros. E nunca vai entender que aquele com quem você está se reconciliando não tem misericórdia. Não vai entender que aquela pessoa precisa de misericórdia, precisa de ajuda, precisa de amparo, mesmo tendo a culpa. Mas qual é a nossa? Além de identificarmos que a culpa é da pessoa, nós queremos punir a pessoa ainda mais por sua culpa, para poder trazer a paz. Que paz, não é verdade? Uma paz imposta desse jeito, onde todos estão cientes do que aconteceu, mas aí só um vai pagar o preço. Terrível. Porque quando se vence no mundo, e esse sentimento, inclusive, que querem trazer para o meio cristão, tanto que aquela canção Sabor de Mel, eu mesmo já aboli. Tem um trechinho nela que diz que chegou a sua vez de humilhar. Esse sentimento não é o sentimento cristão. Esse sentimento é um sentimento mundano. É um sentimento de pessoas que não tiveram uma reconciliação com Deus e estão apenas usando da sua boa vontade para viver nessa terra e se relacionar com os outros. Não entende ainda, não chorou pelos seus pecados, não se envergonhou de ser tão mal quanto qualquer outra pessoa. Nós somos maus desde o coração. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido diácono, irmão Gessé Barbosa. Mim também tá ligadinho, muito bem, oh, coisa boa. Mim, tu, junto, eu e Gessé, Gessé e eu, oh glória. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui neste lugar. Olha só, rapaz, diácono Lourenço Muniz, junto, que honra, rapaz. Tá chegando aqui gente, cada vez mais, graças a Deus. Irmão Muniz, muito bem. Queria falar contigo mesmo, rapaz. Ontem eu esqueci que a pessoa ligou para mim. Ia falar com ele e aqui ele está. Para sábado pela manhã íamos lá em Paratibe, fazemos uma ação social ali. E quem sabe levar um violãozinho, cantar uns benditos, né? Por ali, orar um pouco, pregar um pouco da palavra. A gente está proibido de pregar não, viu? Levar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, querido? Então estamos falando sobre a paz de Deus, que é diferente da paz do mundo. Estamos explicando aqui como é que o mundo dá a sua paz. E essa paz, muitas das vezes, ela se torna mais injusta do que até propriamente aquilo que lhe levou a perder a paz com alguém. Mas damos graças a Deus, porque existe a paz do Senhor. A Bíblia atesta com firmeza que o coração humano, ele é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. E a gente pode ver, tem uns versículos aqui, começa em Gênesis 8 e 21, que nós somos maus desde o coração. Para pessoas que querem seguir o seu coração, ouvir a voz do seu coração, para pessoas que querem estar, vamos dizer assim, dando valor a seus próprios sentimentos, leia Gênesis 8 e 21 e você vai ver que o nosso coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Você pode até conferir com o Salmo 51, verso 7 e Romanos, capítulo 3, versos 9 e 20. Assim, a paz do mundo ela não pode ser duradoura, muito menos eterna.
mas ela é provisória e se estende até que a próxima agressão aconteça. Aconteceu uma agressão, acabou a paz. E toma. Desde a Segunda Mundial. Isso vale também quando o período de paz dura por tempo relativamente maior, como é o caso da Europa Central desde a Segunda Guerra Mundial. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Lá em Jeremias 48, 22. Os ímpios não têm paz duradoura, eterna, porque esta é dada somente por Deus. Somente o Senhor que nos consegue aqui. Aí vê só, o que é que aqui o versículo de número 20 diz? E por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu. Porque todas as coisas, quer na terra, quer no céu. Queridos, uma coisa que nós não entendemos muitas das vezes com a guerra que nós produzimos pelo pecado contra Deus, é que tudo aqui ficou inimigo dos céus. Primeiro, antes do pecado, Deus aparecia aqui no Jardim do Éden. Chegava ali, tinha uma conversa maravilhosa com Adão. Acho que Eva também estava junto por ali, ou estava fazendo outras coisas, andando com os animais, estava por lá. Era como se o céu e a terra fossem a mesma grei. Então Deus vinha, visitava, não tinha problema, aquele negócio todo. Quando Adão pecou, o que aconteceu? Primeira coisa foi que Deus já não era mais bem-vindo por Adão. Adão já não recebia Deus. Muito pelo contrário, preferiu se esconder, encontrar um lugar para fugir da presença de Deus. Primeira coisa foi essa. Aí depois nós vamos ver que na guerra imposta por Adão contra Deus, nós vamos ver que a aparência de céu que o mundo tinha já não tem mais. Porque a Bíblia diz, e é clara, que nasceram o que? Espinhos, abrolhos, ervas daninhas. Os animais se voltaram uns contra os outros. Então, onde haveria somente paz, o céu tinha só paz. Onde haveria exclusivamente paz, agora estava em guerra. As características mudaram. Já Deus não era bem-vindo e já não tinha mais o mesmo prazer de passear no meio da sua criação. Então, quando Paulo diz aqui que ele quer que por meio de Cristo reconciliou consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, ele quer dizer o seguinte, que pelo sacrifício de Cristo, a terra e céu serão a mesma grei, terão as mesmas características. A terra receberá a característica primeira que recebeu de Deus. Tudo voltará a ser como antes, inclusive a minha comunhão e a tua comunhão com Deus, porque por meio dele, tendo o Filho derramado seu sangue a ser executado em uma cruz. Em outras palavras, vocês estavam separados de Deus e mantinham uma atitude hostil para com ele. Olha, eu amo essa minha tradução aqui da Bíblia vinda do hebraico, porque ela pesa. Mantinham uma atitude hostil para com Deus, por causa de suas ações ímpias. Hoje a gente não entende muito bem, hoje a gente se valoriza demais, hoje a gente se mima demais. Mas vamos ver a questão, como foi com Adão e Eva. Vamos lá ver como foi. Você já imaginou o privilégio? Eu fico pensando assim, às vezes, quando a gente faz um culto bem gostoso, né? Assim, a gente está mesmo naquela paz de espírito mesmo assim. E vamos ali, e da igreja a gente não vai pedir, a gente não vai chorar, a gente só vai adorar a Deus.
vai realmente prestar culto ao Senhor. Aí o Senhor se manifesta ali e o seu Espírito nos alegra. Aí a gente fica com aquela alegria, aquela coisa. A gente chega e diz assim: rapaz, o céu baixou hoje na terra. Hoje o negócio falou. A gente acha tão gostoso, né? Tão maravilhoso isso. Só por causa daquele momentozinho que nós resolvemos dedicar a Deus. Aí você imagina como seria essa comunhão de Adão e Eva, todo final da tarde, a expectativa, a chegada daquele seu Criador, daquele Pai amoroso, bondoso, aprendendo. Imagina como Adão aprendeu, como Eva aprendeu com ele assim, como deveria ser gostoso aquele ambiente maravilhoso. Mas quando Eva resolveu dar ouvidos à serpente e Adão resolveu dar ouvidos à sua mulher e à serpente de quebra, Paulo diz que foi uma atitude hostil. Por que hostil? Porque nós expulsamos Deus da nossa presença. Nós retiramos Deus do nosso convívio. Nós não o quisemos ao nosso lado. Nós não tivemos mais desejo de aprender de Deus diretamente. É assim que o pecado age nas nossas vidas. Nos torna hostis para com Deus. É pesado, querido. Não foi pouca coisa, não. Nós precisamos verdadeiramente entender como era a nossa posição pecaminosa e a consequência disto para com Deus. É tão pesado que Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 3, verso de número 23, diz: olha, todos vocês pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eu não gosto muito da palavra carecer, porque a gente não entende muito o sentido, mas que ela é pesada também. Mas quando vem dizendo a palavra destituídos, então você perdeu, você foi tirado de você a glória do Deus eterno. Nós fomos tão hostis com Deus que perdemos a eternidade que Deus já nos tinha dado. Oxe, pastor, e a gente não era eterno, não, era filho, era filha. Até a diaconisa Missiel, um dia desse, me fez uma pergunta sobre isso. Olha, sem a gente entender o que Adão e Eva fizeram e o que nós fazemos através do pecado, nós jamais vamos entender o que foi que Jesus fez conosco e por nós, e valorizar esse sacrifício tremendo que ele fez. Perdemos muitas das vezes a essência do que Cristo fez, porque não entendemos o que nós fizemos contra ele. Quando Deus promulgou ali as ações das consequências do pecado, da rebelião de Adão e Eva, a Trindade Santa conversou assim e disse: não deixemos a árvore da vida ao alcance do homem, para que ele não seja como nós, eternos, estando em pecado. Porque se você ver, tinha duas árvores especiais no jardim do Éden. A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. De todas as árvores, de todos os frutos, o Senhor chegou para eles e disseram assim: olha, não coma do conhecimento do bem e do mal. Essa daí está vedada. Nunca vedou a da árvore da vida que dava ao homem eternidade. Entendeu? Agora que nós éramos eternos e nós jogamos fora a eternidade.
nós fomos destituídos da glória de Deus, nós perdemos a característica de Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Nós precisamos entender muito a gravidade do pecado e suas consequências para conosco, para que a gente entenda agora o que diz Paulo no versículo de número 22, capítulo 1 da carta aos Colossenses. Ele agora os reconciliou pelo corpo físico de seu Filho, mediante a morte, para apresentá-los diante de si mesmos santos, sem defeito e irrepreensíveis. Eu vos dou a minha paz, não as dou como o mundo a dá. Agora é diferente. Sabe por quê, querido? É diferente esta paz, que ela é eterna, porque não foi conquistada por nós, mas foi conquistada pelo mesmo a quem nós ferimos. Na paz do mundo, alguém tem que vencer. E quem tem que vencer, vamos dizer, a culpa na Segunda Guerra Mundial, a culpa foi da Alemanha. Então agora os vencedores impõem ainda coisas aos perdedores. E eles tiveram que vencer. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nós atacamos Deus. Fomos hostis com Ele. Como se a gente pudesse vencer, né? E agora o que é que acontece? Aquele a quem nós atingimos, ele venceu a guerra por nós. Ele se colocou ao nosso lado. Ele não se tornou nosso inimigo. Ele não nos venceu. Notou isso? Que ele não nos venceu. Nós já estávamos perdidos. Mas ele não fez guerra contra nós. Ele fez paz conosco. Porque ele se colocou em nosso lugar. E a pena que deveria ser, por causa daqueles que atacaram e que deveriam perder a guerra, foi ele próprio quem se colocou e disse, olha, eu vou perder por eles. A morte é o triunfo do pecado sobre nossas vidas. Ou alguém tem dúvida disso? O salário do pecado é a morte. O pagamento, o triunfo do pecado sobre nossas vidas é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação, a vida eterna, a paz eterna, a libertação eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus, ele chega e diz o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte com vocês, vocês não têm condições. Gente, não, pelo amor de Deus. Tem crente que olha para si mesmo e eu vejo esses profetas de última hora agora. Depois que está o Covid, meu Deus, aí passaram um áudio, não sei se foi aqui no grupo da Web Rádio ou foi lá no grupo da igreja, parece que foi no grupo da igreja. Eu só estou falando porque já faz algum tempo, acho que a pessoa nem lembra. Aí está lá a senhora dizendo, olha, eu estava hoje pela madrugada e Jesus orou, me mostrou e disse que eu vou orar pelo Brasil e ele vai cessar esse Covid. Ele vai cessar porque eu estou orando e Jesus me mandou orar e eu orei e agora vai e você, e ele me mandou mais dizer você, não diga o nome coronavírus, porque senão vai cair na sua casa. Vai para lá, rapaz, pelo amor de Deus. Não existe heróis. Nós não somos valorizados, não. Nós fizemos a guerra contra Deus. Quando o Senhor chega para Israel e declara porque está ao lado de Israel, está lá no capítulo 7, a partir do verso 7 de Deuteronômio. Olha, eu não vos escolhi porque era um povo numeroso, ou de grande estatura. Eu vos escolhi porque eu amei. É amor. E às vezes os crentes se acham o bam, bam, bam da terra.
E agora começa a gente a querer trazer para si a responsabilidade da paz com Deus. A paz com Deus, a responsabilidade é dele. Porque se não fosse por ele, nós jamais teríamos conseguido nos reconciliar. Nós somos hostis para com Deus. Até nesse momento de arrogância, até nesse momento em que nos achamos a última bolacha do pacote, a cereja do bolo, a pérola negra rara, o diamante mais perfeito. Nós não somos isso, gente. Nós somos pecadores dos mais terríveis, porque ainda tem crente que não espera em Cristo, na vida eterna, somente aqui. E Jesus não vai vir não, sabe por que não vai vir? Porque ele ainda não cumpriu minha promessa, eu não recebi meu carro. Eu não morro não, menino, por que eu vou morrer agora? Jesus não prometeu ainda de me dar a minha independência financeira. Egoístas que nós somos, sabe por quê, queridos? Porque nós não entendemos ainda o que foi que nós fizemos contra Deus. Aí nós não vamos entender o que foi que Jesus ele fez por nós. Deus reconciliou-nos. Lembra daquela paz que Adão tinha toda a viração da tarde, quando Deus chegava e ia falar com ele? Você lembra da semelhança do Jardim do Éden com os céus? Lugar de paz, lugar de rara beleza, lugar de tranquilidade. Você lembra da comunhão primáter do homem para com Deus? Falar face a face, estar ali presente um com o outro, o homem não se envergonhar, porque estava diante do seu Criador, o homem não haver nenhuma barreira, nenhuma separação. Olha, hoje, até entre nós, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, e parece que nós temos Deus distante de nós, porque ainda não entendemos o ministério da reconciliação, o mistério da reconciliação, o valor desta paz que Deus traz. Onde os atacantes não tiveram que vencer a guerra, quem venceu a guerra foi Jesus, se submetendo à punição que nos era devida, a morte. Tá certo. Meu Deus, você já viu, passa-se muito, essas punições que os traficantes estão dando às pessoas que se rebelam contra eles, as torturas terríveis. Tanto que eu pedi a um colega para não enviar mais esses vídeos para mim, porque estavam me perturbando, e ele não estava me perturbando. Eu não sou muito ruim de ver essas imagens não, mas pela crueldade, cada vez sendo pior. E aqueles caras ali fizeram alguma coisa, mas você imagine, você colocar Jesus a ser torturado por aqueles malfeitores romanos, acusados pelos malfeitores judeus e apoiado pelos malfeitores gentios. Nós estávamos apoiando aquela tortura tremenda, aquela humilhação terrível. Jesus sentiu-se tão aperreado assim, tão em agonia pelo que ia passar, que suou sangue. Nós fizemos o nosso Deus suar sangue. Se os anjos não tivessem consolado o Senhor, dando-lhe forças naquela hora, e se Ele não tivesse nos amado tanto, Deus tem satisfação a quem dá, se não é a Ele mesmo? A mim, nenhuma. Eu amo Davi por uma frase que Davi diz no verso 4 do Salmo 51, Senhor, Tu és justo até em me condenar. Se Jesus chegasse hoje e dissesse, Alexandre, sabe uma coisa? Você vai para o inferno mesmo, você não presta mesmo, você vai para o inferno. Amém, Senhor. Sabe por quê? Porque quem não presta sou eu, Senhor. E eu entendo. Tu não tem satisfação de me dar, mas porque Ele nos ama, Ele não quebra. E porque Ele vela pela sua palavra, Ele não quebra. Mas Ele não tem satisfação a dar a ninguém, a não ser a si mesmo. É tão justo que nem isso Ele faz. Quebrar a sua palavra.
Muito pelo contrário, ela cumpre. E nós não damos, muitas das vezes, o devido valor e não entendemos a excelência desse ato de Cristo Jesus. Procuramos, muitas das vezes, justificativas pelos nossos erros. O Senhor conhece meu coração, eu sou fraquinho. Também todo mundo faz, porque eu não vou fazer. Rapaz, se eu não fizer... eu vi ontem, eu fiquei estarrecido. Foi presa uma família lá em Montes Claros, Minas Gerais. E quando eu vi a senhora entrar na viatura da polícia, crente no Senhor Jesus, mas presa, por quê? Fabricando álcool em gel. Meu querido, eu creio que Deus vai abrir uma porta para alguém, no meio dessa confusão todinha, pessoa que está quebrada. Eu creio que Deus vai abrir uma porta, escute bem, Deus vai abrir uma porta para alguém, para ele resolver problemas financeiros de alguém no meio dessa crise, mas vai ser de forma honesta, e não vai ser você comprando uma coisa por R$1 para vender por 25, não. Nem contrabandeando nada, não, vai ser uma coisa honesta. Mas parece que nós, por não entendermos o ministério da paz, da reconciliação, o valor dessa paz com Deus, nós continuamos a usar do pecado para nos dar bem nessa vida. Gente, foi o pecado, foi o erro, foi a transgressão que nos fez agir hostilmente contra Deus. Hostil, sabe como é? Deixa eu te dizer, quando Jesus, ele disse, chamou o sumo sacerdote de parede caiada, e alguém chega ali e esbofeteia o rosto de Cristo, isso é hostilidade. Nós batemos na cara de Deus. Covardes que nós fomos. E mesmo assim ele se entregou por nós, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. João, quando ele faz alusão à serpente criada por Moisés, era uma serpente de ouro levantada numa haste. E quem fosse mordido pelas serpentes que estavam ali no deserto, era só olhar para a haste, para a serpente de ouro ali, levantada por Moisés. E a pessoa ficava curada. E você sabia que tinha gente que não olhava? Olha hoje o mundo. Vê se o mundo vai querer olhar para Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu vou te dizer uma coisa. Você não queira saber o ódio que está se levantando contra os cristãos. Você não sabe o ódio que está se levantando contra os cristãos. Isso que hoje é sugestão das autoridades e termina em proibição, vai se tornar lei. Nós vamos ser proibidos de cultuar. Pode ter certeza. Porque a culpa virá pelos cristãos. Não sei se em 1 ano, se em 2, se em 3. Mas eu sei que vem. Eu sinto um ódio crescente cada vez mais contra aqueles que se dizem reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. O mundo fala em Deus. O mundo fala em Deus. Mas ojeriza Jesus. Sabe por quê? Porque eles detestam um Deus pessoal. Um Deus vivo. Um Deus que fale. Um Deus que ande. Eles odeiam
e criam para si deuses falsos. Quando eles falam em Deus, eles falam em tom vago. Eu quero ver falar em Jesus, porque quando falam o nome Yeshua, eles sabem a quem estão se dirigindo. E eles sabem o que foi que esse Jesus veio fazer: nos reconciliar e nos tornar. Olha só, coisa maravilhosa. Veja só, meu querido, eu estou procurando aqui a hora, achei. E ele agora nos reconciliou pelo seu corpo físico de seu Filho, mediante a morte de Jesus, para apresentar-nos diante de si mesmos santos, sem defeito e irrepreensíveis. Lembra do que Adão perdeu? Jesus conquistou para nós. Lembra do que o mundo foi? Um dia será. Leia o capítulo 2, capítulo 11 do livro de Isaías, querido. Leia, você tem muito tempo agora, né? Lê esses 2 capítulos. E depois vá lá para o capítulo 20 de Apocalipse, do trono branco até o final. Você vai ver ali falando sobre o milênio da paz, capítulo 2, capítulo 11 de Isaías. Você vai ver como é que será aqui na terra. Aí capítulo 20.